Olá, olá, poderosas, bem-vindas. Quem for chegando aí vai falando um oizinho pra mim. Segunda-feira da Live das Poderosas, né? As últimas 2 semanas não consegui fazer a live, né? Uma foi aniversário da minha mãe, a outra estava viajando, não consegui chegar a tempo. Mas hoje estamos aqui firmes e fortes. Bom, foi me pedido para falar sobre diabetes, gente. Diabetes é um tema aí que, né, a população mundial e tem crescido cada vez mais, tá? Não sei se vocês sabem, mas hoje tem alguns estudos mostrando que a baixa de vitamina D pode ser um sinal que tem gerado esse crescimento do diabetes. Olha que interessante. E geralmente o que nós vemos hoje? Uma baixa de vitamina D absurda, né? Então, às vezes você aí que é, tem diabetes, é legal você dar uma checada na vitamina D, tá? Para quem não me conhece, né, sou doutora Ludmila Simões, nutricionista clínica e funcional, terapeuta ortomolecular, coach de emagrecimento, perita em emagrecimento, né? E eu amo transformar vidas, emagrecer pessoas. Toda segunda-feira nós temos a nossa live. Oi, Pati, bem-vinda! E hoje, como me pediram, né? Oi, Vanessinha, linda, tudo bom? Vamos falar sobre diabetes, gente. Às vezes você não tem, oi Edson, mas tem um parente que tem, né? É impossível praticamente hoje não ter alguém na família que tenha diabetes, né? Então já marca essa pessoa, compartilha essa live, porque vai ser de muita importância, tá? Geralmente eu falo muito de obesidade, emagrecimento, mas foi me pedido aí falar sobre diabetes e eu acho extremamente importante também por conta aí de toda essa situação que é, né, uma doença aí silenciosa. A hora que você percebe, às vezes você já está com problema de circulação, né? Às vezes está com problema renal. Então, assim, é bem complicado. É uma doença silenciosa e a hora que a gente vê faz bum, né? Vamos lá. Ludmila, o que é o diabetes, né, gente? O diabetes, Paty, tudo que você precisa saber sobre diabetes. O que acontece? Diabetes acontece quando o nosso pâncreas, né, que é o órgão que produz a insulina, não produz insulina, tá? E nós temos dois tipos, na verdade nós temos mais que dois tipos. Oi, Fê, tudo bom? Bem-vinda, né, Inha? Bem-vinda. É, Na verdade nós temos aí diabetes tipo 1, tipo 2, mas temos diabetes gestacional. Eu não vou me estender nas outras porque eu vou falar mais sobre tipo 1 e tipo 2, tá? O tipo 1 acontece geralmente na infância, adolescência. O nosso organismo, né, nossas células de defesa entende que as nossas células betas ali do pâncreas tá com algum problema e tal, e afeta essas células, tá? Então, o nosso pâncreas não consegue produzir insulina. Está instalado o tipo 1, geralmente na infância, tá? O tipo 2, que é o que a gente mais vê. Oi, Andressinha! O que a gente mais vê é depois da fase adulta. Geralmente com sobrepeso, um estresse, né? E aí vai. Mas a obesidade, ela tá ali no topo da lista para você ter diabetes. Se você tá obesa, né, você tem um pezinho a mais ali para ter diabetes. Outra coisa, como eu falei no começo da live, a baixa de vitamina D. Hoje tem estudos mostrando isso, tá? Ludmila, e como que eu faço? O que eu sinto? Às vezes você sente sede demais, urina demais, fome demais, tá? Às vezes a visão fica turva, cansaço. Tem que dar uma olhada. Quais exames que eu posso fazer? Né? Geralmente as pessoas têm essa dúvida. O pessoal faz muito glicose em jejum. A glicose em jejum, gente, na minha opinião, né? Se você tiver com a diabetes muito alta, ela vai dar realmente alterado. Mas se você for um pré-diabético ou se você não tiver ali ainda diabético, se você fizer um jejum ou se você estiver comendo muito bem na noite anterior ao exame, você vai camuflar esse resultado. Então ele pode ser que dê um falso positivo. Eu gosto muito de pedir Roma Beta para os meus pacientes, tá? Hemoglobina glicada, que são exames, o Roma Beta, a gente consegue ver o funcionamento do pâncreas. Porque às vezes a sua glicose é até um alerta para vocês, tá? Às vezes você tá com a glicose de 80, 90, mas como que tá esse pâncreas, tá? Ele tem que ele tá produzindo a insulina numa boa ou ele tá sofrendo demais para manter essa glicose baixa? Olha, 120 para alguns laboratórios já é diabético,
tá? Um pré, tem gente que põe ali 140. Todos os fora do peso têm diabetes ou pré-diabetes? Há uma possibilidade, Paty, não dá para afirmar que sim, tá? Mas tem uma possibilidade maior, tá? Tem laboratórios ali que dá acima de 120, tem laboratório que dá acima de 140, né? Então, assim, 130 já é considerado em alguns laboratórios sim, tá? Só que assim, se você descobriu agora e se você fizer uma alimentação adequada, atividade física, até uma suplementação, você consegue reverter isso. Se o dano no pâncreas não tiver muito, né? Porque às vezes ele não está conseguindo produzir insulina no tipo 2, né? Às vezes ele não consegue produzir insulina o suficiente. Então se instala o diabetes, né? Como eu estava falando. Então o Roma Beta, ele vai mostrar para você como que tá o funcionamento desse pâncreas. Entendeu? Ele está sofrendo para manter a sua glicose em 80? Tá. Ah, então tá 80, mas na verdade o meu pâncreas está quase que indo embora, né? Essa é uma situação. Outra coisa, a hemoglobina glicada, ela me mostra a sua diabetes, a sua glicose de 3 a 4 meses ali para trás. Então, assim, essa eu gosto mais ainda de pacientes que já são diabetes, porque daí não dá para mentir, né? Porque se ele tiver com a glicose, não estiver fazendo a dieta bonitinho e for fazer o exame de glicose, às vezes ele tá comendo bonitinho naquele dia. Mas a glicada pega ele 3 meses antes. Então, nesses 3 meses, como que foi a alimentação dele em relação à diabetes? Então, a gente consegue ter um controle melhor, tá? Eu gosto muito desses dois. E você pode fazer glicemia, jejum, igual eu falei, né? É um parâmetro, se já tiver muito alto, realmente vai dar. Mas se não tiver, e você vai ter um falso positivo às vezes. Então, é legal ver esse Roma Beta, tá? Outra coisa, gente, é a alimentação, tá? O que é a insulina? A insulina é um hormônio que pega a glicose, né, que é o açúcar dos alimentos, coloca para dentro da célula e usa isso como energia, tá? Só que às vezes você não consegue utilizar esse açúcar e acaba se instalando ali o diabetes. Oi, Laila querida, tudo bom? E o que acontece? Você acaba tendo diabetes instalado. O que você pode fazer na sua alimentação, gente? Às vezes, o que acontece? Tira todo o carboidrato. As pessoas às vezes ficam muito perdidas, mas eu vou comer o quê, né? Então, assim, quais os carboidratos que o diabético deve evitar, tá? Deve evitar. As farinhas, tá? As farinhas brancas. A integral pode? Integral é melhor, tá? Porque tem a fibra, então segura a glicose. Essa é uma estratégia, gente, que às vezes as pessoas ficam muito na dúvida. Fibra, baixo índice glicêmico, alto índice glicêmico, o que é isso, né? Os alimentos com baixo índice glicêmico são aqueles que convertem açúcar lentamente. Então a gente tem a batata doce, a gente tem às vezes as farinhas integrais, as frutas, por causa da fibra abranda. Então essa glicose ela não é convertida rapidamente em açúcar, tá? Essa glicose, é isso mesmo. Aí nós temos de alto índice glicêmico. O que é isso? Você comeu açúcar, aquilo lá já dispara na corrente sanguínea. Então doce, bala, açúcar, farinha branca, os doces em gerais, né? As massas acabam tendo esse efeito. Então vocês têm pico de glicose e acaba fazendo o pâncreas trabalhar demais. Esse é um ponto, tá? Outra coisa interessante é o seguinte, se você quiser comer um carboidrato, né? Às vezes eu deixo meus pacientes comerem carboidrato, né? As pessoas ficam com medo e tal. Se estiver com a glicose controlada, às vezes eu dou permissão. Esses dias eu atendi uma senhora, ela tem 70 e poucos anos e tá com diabetes. Sempre teve, mas agora deu uma descompensada, né? Essa pessoa, ela tem um dos únicos prazeres, né? É a alimentação, tá? Nessa idade, o que a gente pensa? Qualidade de vida. Então, assim, de vez em quando, nada impede que ela coma. Igual eu falei, se quiser comer um pão, come com queijo, come com requeijão, come com ovo. Porque se a gente associar um carboidrato com uma proteína, um carboidrato com uma gordura, a gente consegue segurar essa carga glicêmica. Então, na verdade, o índice glicêmico, né, que vai ser a somatória ali da proteína com o carboidrato, da gordura com o carboidrato, vai ser menor. E essa conversão em açúcar vai ser mais lenta. Então, o pâncreas vai trabalhar de maneira ordenada, tá? Cuscuz também não. É bom evitar, né?
É o que eu tô falando. Tem alimentos que não dá, tá? Eu sei que às vezes dá vontade, hoje a gente tem as opções do diet, né? Tem muitos diets aí que são gostosos e que não tem açúcar. Hoje com essa linha low carb, né? Dá pra você comer praticamente todos os alimentos na versão low carb. O que é isso? Com pouco carboidrato, né? Então geralmente não se usa farinha branca, nem farinha integral, já se usa um carboidrato, já se usa uma farinha de proteína, né? Ou de oleaginosas. Então o que acontece? A carga glicêmica vai lá embaixo. Então é uma opção. Às vezes você tem um chocolate aí 70, 80% de cacau. Então hoje o diabético dá para ter uma vida melhor, tá? O que é legal? Tem casos que às vezes precisa de insulina, às vezes precisa de medicamento, mas o que eu vejo? A alimentação. Uma vez eu atendi um senhor, ele usava 80 unidades de insulina por dia. Gente, para quem não sabe, 80 é muita coisa. Geralmente as pessoas usam 10, 20, 80 é muito. Então ele usava 20 de manhã, 20 no almoço, 20 à tarde e 20 à noite, tá? É muita insulina. Daí ele falava assim pra mim, minha glicose não abaixa. Eu falei, não abaixa porque o senhor tá comendo muito carboidrato, tadinho. Dava dó, mas ele comia muito carboidrato. E daí ele falava assim, eu vou comer e eu aplico insulina. Só que assim, insulina em excesso faz mal, gente, como tudo em excesso, né? E quando eu comecei a tratar da alimentação dele e ele aceitou essa mudança, né, na alimentação, no cardápio, de 80 unidades de insulina, ele passou para 30. 10 de manhã, 10 da tarde, 10 à noite. Olha que bacana. Então, de 80 para 30, foi mais de 50% de redução, né? E trouxe qualidade de vida para ele, porque ele estava sabendo o que ele estava comendo. E mesmo assim, gente, quando você usa muita insulina, né, com uma glicose alta, né, você vai ter mais risco de problema de retina, né, de visão, de circulação, o seu rim. Você está forçando muito o funcionamento dos seus órgãos, tá? Então é extremamente danoso, tá? Não dá, não, é só usar insulina e tal. Não é assim, tá? Às vezes você pode estar prejudicando o seu organismo. Como tem medicamentos que às vezes prejudicam o funcionamento do rim. Por exemplo, eu tinha minha avó, que ela tinha diabetes, né? E ela tomava medicamento para diabetes. E o medicamento da diabetes afetou o rim. Olha para você ver, levamos ela no médico, um especialista em rim. E ele falou que o medicamento da diabetes afetou o rim. E sendo que ela tomava remédio para diabetes, para não ter problema renal. Olha para vocês verem. Então, assim, a prevenção é o melhor remédio. Ludmila, mas como que eu vou prevenir? O que eu posso fazer? Gente, estilo de vida saudável, tá? O estilo de vida saudável não vai só prevenir o diabetes, vai prevenir hipertensão, a própria obesidade, problemas aí futuros, né, de colesterol, infarto. Quanta coisa você previne por ter um estilo de vida saudável, tá? Ludmila, mas o que eu tenho que fazer? Gente, alimentação, né? Ontem eu até falei, não sei se vocês viram meus stories, eu tô um pouco rouca, gente. Não sei se vocês estão vendo meu nariz aí. A gente tava mexendo com tinta aqui em casa. E daí, ó, minha unha tá toda, ó. Vou mostrar pra vocês, olha. Tudo pintado aqui. Então eu tô meio... O meu nariz tá ruim, por isso que eu tô com essa voz meio fanhosa. E o que acontece? Ontem eu falei nos stories, né? Como que você pode melhorar seu estilo de vida? Gente, alimentação, dormir bem, atividade física, amizade, tá? Amizade é um fator que eu tava vendo que prolonga até em 10 anos a nossa vida. Olha que bacana você ter amigos, né? Então é muito importante você ter um estilo de vida, você controlar o seu estresse. Ludmila, mas não é fácil. Claro que não, gente. Se fosse fácil, não tinha ninguém estressado, ninguém com problema, né? Mas é totalmente possível, tá? O que a gente tem que fazer? Outra coisa bacana também, para quem tem diabetes, eu gosto de suplementar muito para meus pacientes, a vitamina D, tá? Porque ela tá nos receptores de insulina. O cromo, gente, é como se fosse o porteiro ali para insulina. Ele fala, olha, glicose, entra, tá? Então é muito bacana. Complexo B, tá? As pessoas que têm diabetes, geralmente elas têm uma deficiência muito grande de vitaminas e minerais. Se já entrou um problema de saúde, quer dizer que o organismo não tá trabalhando da maneira como deveria. Gosto muito de magnésio, tá? Às vezes os pacientes de diabetes têm cãibra e tal. O magnésio é um relaxante muscular, ao contrário do que as pessoas pensam, né? As pessoas pensam, não, eu tenho cãibra, eu tenho que comer potássio, tenho que comer alimentos ricos em potássio. Ok. Só que se vocês não sabem,
O magnésio é que faz o relaxamento da contração muscular. Então, quando você toma magnésio, ele relaxa. E o potássio entra. Se você não tiver magnésio, você não tem o relaxamento e o potássio não vai entrar. O que vai acontecer? Você vai ter a cãibra do mesmo jeito, tá? Então é importante magnésio, tá? Que é muito bacana. Outra coisa que vocês podem fazer é evitar o carboidrato à noite, tá? Tem muita gente que às vezes tem hipoglicemia reativa. Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Oi, Débora, lindeza, Renata. Hipoglicemia reativa, às vezes você até está tendo e nem sabe que está tendo. O que acontece? Você come um doce ou um carboidrato de alto índice glicêmico à noite e lá pelas 2 horas da manhã você acorda suando, apavorada, taquicardia. Tem gente que confunde isso até com pânico. Tem gente que confunde isso com... acho que é mais pânico. Às vezes a pessoa fica até zonza. Às vezes tem gente que confunde com crise de labirintite. E às vezes você está tendo uma hipoglicemia reativa, tá? Então você está acordando ali de madrugada, suada. E na verdade você já pode estar com diabetes e nem sabe. Então fica essa dica para vocês. Certo? Deixa eu ver. Olha... tô amando essa live. Minha mãe está pré-diabética, está muito deprimida, porém ela é alérgica a quase toda a medicação. Lene, se ela controlar a alimentação, dá para viver muito bem, tá? Evitar os carboidratos aí no começo, né, de preferência, né, fazer uma atividade física, tá? E assim, às vezes até a depressão está relacionada à baixa de vitamina D. Fala para ela dosar essa dose de vitamina D para ela ver também, tá? Que é muito importante. E o que acontece? Se você fizer uma alimentação saudável, né? Você consegue, hoje tem as verduras, os legumes, as carnes. Igual eu tô falando, hoje vários alimentos têm uma versão low carb, então com baixa de carboidrato, com baixa de açúcar. A gente sabe que o açúcar, gente, não só para quem é diabético, mas para todo mundo, é o caos na vida do ser humano, né? Eu falo isso, açúcar é gostoso, mas é um veneno, né? Infelizmente, eu falo que até é uma briga interna minha aí com açúcar, porque eu diminui muito, né, do que eu comia antes de ser nutricionista, mas mesmo assim, olha, eu gosto de um açuquinha, mas eu controlo, né? Quando dá pra comer eu como, quando não dá eu já evito, porque não dá pra comer sempre, gente. É um vilão. Não sei se vocês aí, né, sabem, né, mulher às vezes tem muita essa coisa de flacidez, né, o açúcar gera muita flacidez, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Bom, maravilha, dúvidas? Deixa eu ver, Érica, olá. Boa noite. Quais os principais sintomas da diabetes, a diferença entre a pré-diabética e o diabetes? Maravilha, Érica. É o seguinte, sintomas, às vezes você urina demais, boca seca, toma muita água, tem gente que às vezes a visão fica turva, às vezes muito cansaço, né? Às vezes emagrece demais, tem gente que emagrece demais de uma hora para outra, tá? Esses são os sintomas mais comuns, mas às vezes você pode não ter sintoma nenhum, tá? Às vezes você não tem nada e pode ser que você esteja diabética. Outra coisa, a diferença do pré-diabetes e do diabetes. Bom, pré-diabetes, o seu pâncreas ainda tá funcionando bem. Você tá ali com um pezinho no diabetes, digamos assim, né? O seu pâncreas ainda produz insulina. Se você reduzir a quantidade de carboidrato que você ingere, você consegue reverter essa situação. O diabetes, às vezes, o seu pâncreas já não produz mais insulina, tá? E às vezes, ou produz em quantidade muito baixa, insuficiente. Então, daí você não tem como reverter, né? Porque se ele não está produzindo mais insulina, não tem como. Então, às vezes, você entra com a medicação, ou geralmente ele está produzindo, mas é muito, muito baixa a dose. Então, você precisa de medicamento, ou às vezes até da própria insulina. Tranquilo? Deu para entender, né, Érica? Mais dúvidas? Eu fico tão feliz quando vocês põem aí dúvidas, que eu gosto de falar, daí a gente vai respondendo, fica interativo. Tranquilo, poderosos? Entenderam tudo sobre diabetes? Marca aí as amigas, quem tem diabetes. Oi, lindeza, tudo bom, Rose? Quem tem diabetes, na família, né? Porque é bacana, a gente não precisa ficar em pânico, tá? Não fique em pânico, você sobe diabetes. Você ficar nervosa, essa glicose vai subir, tá? Que é uma outra coisa. O cortisol vai acabar elevando a sua glicose, tá? Então tenha calma, não é o fim do mundo, tá? Hoje, assim, a gente tem, igual eu falei, tem muitos recursos. Eu lembro, gente, que vamos pensar aí há uns
Deixa eu ver, 20, acho que uns 29 anos, gente, olha, eu tô ficando velha. Há uns 29 anos, uns 30 anos atrás aí, ou um pouquinho menos, a minha avó já tinha diabetes, né? E o que que acontece? Eu lembro que o chocolate era salgado, gente. Eu lembro que eu falei pra minha mãe um dia, eu falei, nossa mãe, não vamos comprar chocolate pra minha avó não, salgado. Por quê? Porque a indústria alimentícia ainda estava ali elaborando ainda melhor esses adoçantes e tal. Então, assim, né, o sódio que tem nos diets é uma quantidade até elevada, mas eles não conseguiam dosar isso ainda tão bem, né? Então, o que acontecia? O chocolate era salgado, gente. Falei, misericórdia, melhor ela não comer, mãe, do que comer esse negócio, né? Então, hoje não. Hoje, você pega o chocolate aí com 80% de cacau, super saudável, gostoso, tá? Quase não tem açúcar, então fica bacana, né? Você tem as opções das receitas low carbs. Se você comer verdura, legumes, frutas, às vezes vai comer um arroz com feijão, come um arroz integral, né? Come uma batata doce. Ludmilla pode comer cenoura, beterraba, batata, né? É a dúvida que muita gente tem. Gente, a cenoura e a beterraba, elas têm um pouco mais de açúcar, tá? Mas não impede você comer um pouco, gente, pouco. Às vezes a pessoa quer comer arroz, feijão, beterraba, cenoura, tomar um suco de laranja, chupar uma laranja. Na verdade, quando chupa laranja, não chupa uma laranja, né? Chupa três. Aí azedou o negócio, né? Não dá, gente. Então, assim, ó. Quais as frutas que vocês devem tomar mais cuidado? Laranja, manga, uva, tá? Banana, elas têm uma quantidade de açúcar maior. Quer dizer que você nunca vai poder comer? Vai poder comer, gente, mas em quantidades moderadas. Tem que ver como que tá essa glicose sua. Ah, ela tá estabilizada. Ah, você pode comer depois de uma refeição. Ah, não, você pode comer com alguma outra coisa para complementar e segurar essa glicose. Ah, não, não dá, tá muito alterado. Né? Os meus pacientes, quando estão com a glicose lá em cima, eu abaixo tudo pra gente dar uma pausa para esse pâncreas, para ele poder voltar e às vezes a gente até normalizar para a pessoa ter qualidade de vida, saúde. Maravilha, poderosa! Oi, Paula, tudo bem? Gostaram da live? Qual tem um tema aí que vocês gostariam que eu falasse semana que vem, né? Eu falei que eu pedi aqui para vocês, que vocês tiverem de dúvidas, né, de tema, porque é super bacana. Foi me pedido, eu não sei se a poderosa que me pediu como é que fala? A live sobre diabetes está aqui, né? Mas eu espero que ela veja que a live está aqui do diabetes, tá bom? Olha, beijo grande para vocês, uma ótima semana, tá? Deus abençoe aí, né? Um mês novo, novas expectativas, um mês aí de acabar, né, do final do ano aí praticamente, né? Estamos a reta final, né? Põe aí, cuide da sua saúde, né? Que ela seja prioridade para vocês. Porque é o bem mais precioso que nós temos, gente, a saúde. Quando ela dá um BO, o negócio fica feio. Tá bom? Ó, beijo, poderosos. Beijo grande. Tchau, tchau.